continuar ouvindo o que Deus quer falar conosco, amém? Convido o jovem David para estar orando, aleluia. Pode chegar, meu amado, aqui em cima, entregando aqui o nosso ungido do Senhor, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus, obrigado pela vida desse homem maravilhoso que está sendo usado e vai ser usado para ti. Muitas vezes, abençoe ele, guarde as costas, guarde o lado, guarde a frente, guarde todo o caminho. Abençoe para que ele uma palavra maravilhosa para transformar para nós. Que as palavras dele distorçam todo o mal, meu Deus. Abençoa, guarda todos os que forem apresentados e forem guiados por ele. Abençoe todos que venham ver, que venham ouvir, que venham sentir a palavra. Abençoe para que as palavras dele cortem a alma, cortem limpem a alma, limpem. Abençoe, meu Deus. Abençoe todos. Abençoe todos os jovens, abençoe todos os adultos, abençoe todos que ouvirem essa palavra. Guarda, meu Deus. Abençoa. Eu me entrego a vida desse homem que está sendo usado, vai ser usado muito mais por ti, meu Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que ele vai fazer ainda. Obrigado. Amém. Graças a paz, igreja, o saúde dos irmãos, com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez, cultuando o Senhor juntamente com vocês. Interessante que o culto, ele é racional. Nós cultuamos ao Senhor, tudo que acontece antes aí, queridos, é o entregar do culto. Deus, ele não dá culto a ninguém, Deus, ele recebe. Aleluia! E é o momento agora de Deus falar. O momento foi de baixo para cima, Agora o momento da palavra é a parte de cima para baixo. Queridos, abre sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Capítulo de número 6, versículo de número 8. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do meu amigo Bruno, presbítero Bruno, está ali. Passou batido não, Bruno, te vi. A sua mãe está ali, irmã da Ivana, da missionária Ivana. Eu falei com ela ali quando ela subiu ali para falar e dar um testemunho, dar uma palavra. Eu falei, opa, conheci esse rostinho aí. Ela me viu pequenininha lá na igreja de São Bento, Parque São Bento. Aí falei com ela porque ele é uma bênção, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, também com a sua família. Muito bom, ver o seu filho. Bruno é meu amigo, seu filho é meu amigo. Amém. Brunão, vira e mexe, ele está lá conversando comigo, Sou muito amigo do Luiz Fernando, seu sobrinho. Inclusive eu chamei para ele, eu falei, Luiz, vamos lá comigo, que eu estava ministrando no culto de jovem, para hoje não vai dar para mim não. Falei, amém, que Deus te abençoe. Mas eu quero louvar o Senhor pela vida do anjo da igreja, pastor. Meu pastor, Deus te abençoe muito. A pastora também uma bênção, uma honra poder estar ministrando a palavra de Deus juntamente com vocês. Querido, todo mundo achou? Capítulo de número 6, verso 8, assim. Na verdade, vamos ler antes um pouquinho. Vamos ler o verso primeiro. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque viu os seus sinais e operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem?
mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia a fazer. Maravilha, né? Filipe respondeu e disse: 200 dinheiros, outras versões falam denário, né, de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Queridos, prestem bem atenção agora, verso 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, ou um mancebo, ou um jovem, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Ele disse: Jesus mandou assentar os homens, que havia muita relva naquele lugar, e assentando-se, pois, os homens, um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos, pelo que estavam assentados, igualmente também os seus peixes, quando eles queriam. E quando já estavam saciados, disse-lhes a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada percam. E recolheram, pois, e encheram o cesto, os pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tomou e tornou retirar-se ele só para o monte. Deixa eu só ler o verso 66 agora. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Pedro, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Tome seu lugar em nome de Jesus. Queridos, eu confesso para vocês que eu cheguei aqui um pouco cansado, sabe? Essa semana fui ministrar em muitos lugares, em alguns lugares. Aleluia. Glória a Deus. E ontem eu cheguei de 2 horas da manhã em casa. Outra eu cheguei hoje, né? Acabei de ministrar na igreja de Venda Velha, de lá eu fui para Itiguá. Dormi muito pouco e acordei cedo para trabalhar. Aí quando foi 4 horas da tarde, vamos na nossa igreja de evangelismo, fomos evangelizar, tomei um banho rapidinho e vim para cá. Então cansa. Eu cheguei cansado, mas a presença do Senhor é interessante, que ela nos renova, né? Todo tempo, né, Bruno? Todo momento. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? E o Senhor já tem falado muito comigo, né? Através do rapaz ali, do jovem Mateus, né? Deus te abençoe, Mateus. A irmã ali. Aquela é a mãe é toda. Minha mãe também fica assim, eu sei como é que é. Queria continuar essa pegada firme, né? É uma honra poder estar com vocês aqui. Mas vamos de Bíblia, queridos, né? Uma mensagem. Eu pedi ao Senhor, falei assim: eu preciso de uma mensagem para poder estar ministrando. Eu não gosto de ministrar, queridos, sem antes ter uma resposta do Senhor. Eu peço a Deus uma resposta. Quando é tema, né? As pessoas convidam a gente, nós estamos ministrando, nós ministramos a palavra. Se puder colocar um fundo de teclado, por favor, aí, bem baixinho. E quando é o tema, nós pregamos no tema. Mas quando eles falam Pedro, é tema livre, né? Eu sempre oro ao Senhor e falo: Senhor, me dá uma mensagem. Eu não quero pregar por mim, eu quero pregar aquilo que o Senhor vai falar. Não é aquilo que eu acho legal, que vai ser legal, é aquilo que o Senhor quer, né? E eu pedi ao Senhor, toda vez que eu peço uma mensagem, Deus me dá uma mensagem, eu entendo que é essa, mas eu peço além disso uma confirmação. O Senhor me dá uma confirmação. E eu queria dizer, eu fico ligado em tudo. O que criança vai falar, numa reportagem, porque Deus ele fala assim mesmo nos mínimos detalhes. Se você não
ficar com os ouvidos aguçados, é isso? Às vezes passa despercebido, eu falo, Senhor, me dá uma mensagem, e eu fico bem ligado. Né? E eu estava assim, me dá uma mensagem, e eu fiquei entre duas mensagens a trazer. Eu falei, Senhor, me dá uma mensagem, eu preciso de uma mensagem. Ele estava ali, Senhor, Paulo prego, né? Eu leio a que vem na minha mente, que eu entendo que é essa. Mas aí a irmã Dona Ivona, né? Ivone, missionária Ivone, falou uma mensagem ali cristocêntrica. Ela falou uma mensagem, né? Sobre Cristo, pegar Cristo, uma mensagem cristocêntrica. E eu falei, Senhor, se o Senhor me dá uma mensagem cristocêntrica, eu vou pregar essa. Foi quando ela falou, gente, prega Cristo, a mensagem. Opa, obrigado, Senhor, pela confirmação e essa ao qual eu quero falar no seu coração. Queridos, essa mensagem interessante, na multiplicação do pão e peixe. Jesus vem, né? Chega do Mar Galileia, se assenta ali, e ele começa a ver a multidão que seguia ele. E o que é interessante é que Jesus, ele pergunta para Felipe, porque Felipe é daquela região. Ele fala, o que nós podemos fazer para estar alimentando? Comprar o que para estar alimentando essa multidão? Aí Felipe olha para ele e fala, Senhor, está de brincadeira, 5.000 foram mulheres e crianças, 200 dinheiro não daria suficiente para poder alimentar esse povo todo. Aí Jesus queria experimentar, porque ele sabe o que ele vai fazer. Aí quem vem, queridos? Quem é que vem trazendo um jovem? Vem André, um dos primeiros discípulos de Jesus. André vem trazendo um jovem. Jesus está perguntando. Jesus quer alimentar aquele povo. Não tem alimento, não tem dinheiro suficiente. Vem André com um menino. Fala, Senhor, olha só, o negócio é o seguinte. Eu achei aqui um jovem, um menino, que tem aqui comigo, com ele, 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, mas o que é isso para tanto? Para uma multidão. Deus fala, André, reúne todo mundo aí, se assenta todo mundo aí, organiza 50-50, se assenta. Por quê? Porque vai acontecer um milagre. Só que sabe o que é interessante? O que me chama a atenção no texto é que André e Ivone, ele aparece poucas vezes na palavra, 2 vezes, Bruno, especificamente. Primeira, apresentando esse jovem, esse rapaz que tem quantos? 5 pães e 2 peixes. Só que André poderia chegar para Jesus e falar, Senhor, eu tenho aqui, o menino é jovem, é um mancebo. Menino, me dá aqui o pão e me dá aqui o peixe. Senhor, eu tenho aqui, Senhor, aqui eu tenho 5 pães e 2 peixes. Sim ou não? Ele poderia falar isso. Só que ele não fala que o pão e o peixe é dele. Ele fala, Senhor, eu achei um jovem. Eu achei um jovem que tem 5 pães e 2 peixes. O peixe não é meu. O pão não é meu. O pão é do jovem. Senhor, eu não quero glória para mim. A glória é sua, mas o pão e o peixe é do André. Não quer glória para ele. André aparece poucas vezes na Bíblia. Uma é essa, de não querer glória para ele e falar, não é meu, o pão é do jovem. E a outra vez que André aparece é quando João Batista fala, segue ele, porque aquele é o cordeiro. Ele vem, aquele é o Messias? Legal. Pedro, irmão, Simão, vem cá, vou te apresentar o Messias. Agarra Pedro pela mão, vamos embora. E leva. Aqui, Pedrão, esse é o Messias. André é um evangelista, é aquele que fala de Jesus para o próximo. Para analisar uma coisa, a primeira vez que ele aparece é apresentando Pedro para Jesus. E aqui eu vou extrair algo muito interessante. Nós aprendemos algo interessante. Talvez você não vai ser um Pedro que pregando vai ganhar 3.000 almas de uma vez, e na próxima pregação vai ganhar 5.000 de uma vez, mas você vai ser aquele André que pega um Pedro e leva para a multidão. Aleluia! Me fiz entender? Pedro ganha uma multidão através da vida de quem? De André. Aí Jesus fala, organiza, senta de 50-50. Por quê, Pedro? Porque para começar o milagre, realizar o milagre não é de qualquer jeito.
tem que ter organização. Para ter um milagre, primeiro é a organização. Aí ele fala, vamos lá, de 50 em 50 organiza. Por que a palavra não fala quem é aquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixes? Pedro, pão, é o tipo de Cristo, é uma figura de Cristo, uma figura de Cristo, ao qual nós se alimentamos do pão, sim ou não? Sacia a fome, sim ou não? Só que o pão e o peixe, ele não pode saciar a fome da alma, a fome interior. É a sua fome? É por isso que Cristo é o pão que desceu do céu. Ele vai falar mais pra frente. Está simbolizando esse pão que o menino trouxe. Mas Pedro, por que não fala o nome do menino? Quem é esse jovem? Quem é esse moço que através da vida dele é um canal para alimentar uma multidão? Esse jovem não é nada mais, nada menos do que eu e você. É por isso que não nos fala o nome. Porque esse jovem é aquele que alimenta através do pão. Quantos jovens tem aqui que alimenta através, não do pão físico, mas do pão vivo que desceu do céu a palavra? Aí Jesus organiza, faz o milagre, pega o pão e o peixe, assim como o peixe levanta para o céu, olha para o alto e dá graças a Deus. Porque antes de acontecer o milagre, primeiro nós temos que olhar para o alto e saber que existe um Deus que vai a seu favor. Aí a palavra fala que Jesus vai dar graça. Só que já apareceu aqueles 5 mil pães ali, quando Jesus levantou. Apareceu sim ou não 5 mil pães? Não. Mas se não apareceu 5 mil pães, pão e peixe, como que ele conseguiu dar? Daí está o segredo da multiplicação. Ele ora, abençoa, passa o cesto, 12 cestos. Quando, Pedro, que acontece a multiplicação? É no partir, é no compartilhar. Eu compartilho aqui, o teu irmão sacia ali. Eu compartilho a palavra de Deus aqui, seu irmão se enche ali. Eu falo de Jesus aqui, o teu irmão sacia, não a fome física, mas a fome espiritual, que é a palavra de Deus. Aí Jesus começa a multiplicar o pão, e a multidão olha e fala assim, ó, esse é o profeta, só pode ser ele, porque ele é aquele que multiplicou, aquele que saciou. Por que eles falam que é o profeta no singular e não um? Porque um profeta é qualquer um. É um texto que eu li com vocês, eles não falam é um profeta, porque um é qualquer um, mas eles falam é o profeta no singular. Por quê? Porque está dando alusão a Deuteronômio 18:15, que Moisés diz: Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim, a ele vocês ouvirão. Lembra quando Jesus estava no Monte Tabor com os seus discípulos? Ele sobe até o monte, as vestes dele começam o quê? A ficar alva, como a neve, lembra? Aí aparece 2 homens lá, lembra disso? Quantos eram? Aparece Moisés e Elias. Está Pedro, Tiago e João. Pedro é mais ousado. Pedro fala: Senhor, bom é estarmos aqui. Permita-me fazer 3 tendas: uma para o Senhor, uma para Moisés e a outra para Elias. E aqui eu aprendo uma coisa: tem várias colocações interessantes aqui. Primeiro, Moisés morreu, está simbolizando ali a igreja que morreu, Cristo vai ressuscitar e vai morar com ele. Elias não morreu, está simbolizando a igreja que vai ser arrebatada. Ali tem muito significado ali, querido. Mas também significados que eu gosto ali, interessante, é que a Bíblia fala, Lucas vai dizer que ele fala assim, porque eles não sabiam o que falar. Mas espera aí, se eu sou acostumado com Jesus, eu não sei o que vou falar. Apareceu Moisés e apareceu Elias. No meu entendimento, e não sei se é o seu também, o que chama a atenção ali mais de Pedro não é Jesus, porque ele está acostumado a andar com Jesus. O que chama a atenção ali é Elias e Moisés. Aí ele fala, fica atordoado, não sabe o que falar, fala: Senhor, é bom estarmos aqui com vocês. Deixa eu fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Moisés e Elias apareceram. Aí vem uma voz do céu e diz o quê? Este é Elias. Ou a voz diz: este é Moisés. É isso que a voz diz? A voz diz: este é o meu filho amado. A ele
A necessidade eu vos digo. É por isso que ele diz, em verdade eu vos digo. Por quê? Por quê, Pedro? Porque a palavra, a verdade, está falando uma verdade. A saber, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for. Aí a multidão quer proclamar rei. Jesus, o que Jesus faz? Sobe para o monte, vai orar para os discípulos, entra no barco. Os discípulos entram no barco. Ao entrar o discípulo no barco, o que acontece? Jesus vai na madrugada, andando por cima das águas. Aí o discípulo fica apavorado. Jesus entra no barco e a Bíblia fala que eles conseguem chegar no outro lugar em segurança. Por quê? Porque nós só conseguimos atravessar uma tempestade na nossa vida se tiver Jesus no nosso barco. Aí a palavra fala, Bruno, que ele começa a andar e chegar. Aí chega os discípulos, os outros, a multidão começa a ver um barquinho. Fala, pô, cadê Jesus? Não está aqui? Entra no barco, a Bíblia diz. E eles começam a navegar atrás de Jesus. Quando ele vem capaz, não fala, te achei, Senhor. Estava te procurando. Aí Jesus começa a falar algo duro. Ele fala, em verdade eu digo para vocês uma coisa. Vocês não me buscam por conta dos sinais. Vocês me buscam pelo pão que sacia a fome de vocês. Aí Jesus começa a dar uma palavra dura. Uma palavra dura. Começa a repreender. Palavra dura. Aí a Bíblia vai relatar que os próprios discípulos, não os 12, os outros também. Porque lembra que ele enviou de 70? Lembra de 2 de 70? Então tinha outros. A palavra fala que ele começa a trazer uma palavra mais dura. E todos eles falaram o quê? Quem pode suportar essa palavra? Eu vou embora. E eles começam a ir embora. Por quê? Porque se você fazer um estudo sobre a multidão, você vai ver que a multidão não buscava o Senhor pelaquilo que Ele era, mas pelaquilo que Ele pode proporcionar. A multidão, querido, eles buscam Jesus não pelaquilo que Ele é, mas pelaquilo que Ele poderia proporcionar para eles. Jesus está repreendendo. Se você está lembra do cego Bartimeu? Quanto mais ele gritava, a multidão impedia. Lembra Zaqueu? Zaqueu olha, não consegue ver porque a multidão atrapalha. Então toda vez que você for ver sobre a multidão está causando algo ruim, atrapalhando. E tem crente que é igual crente multidão, só Jesus tenta fazer de tudo para atrapalhar o outro. Aí, querido, Jesus começa a repreender. Eles não aguentam. Olha para mim, presta atenção. Não aguentam e vai embora. Porque enquanto a palavra está macia, o eco está bom, trazendo mensagem ao qual eu gosto, está tudo certo. Quando começa a apertar, eles querem, meter o pé, sair fora. Deixa eu te falar, querido, na Bíblia Sagrada, tanto a palavra mais branda quanto a palavra dura vai causar o mesmo efeito em você. Sabe por quê? Porque a carta aos Hebreus diz que o pai só corrige o filho que ele. E se Deus não te corrigir, você não é filho, querido, você é bastardo. Aí você pensa, meu pai está me corrigindo, está doendo, porque ele te ama, porque ele quer ver você feliz. Aí sabe, aí Jesus começa, minha irmã, a trazer mensagem dura. Eles não querem que a mensagem tranquila, que a mensagem, olhe, que vai alimentar o ego. Um evangelho de conquista. Deixa eu te falar, evangelho não é de conquistas, evangelho é de perdas. Jesus falou assim, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da... A palavra testemunha ali no grego, sabe o que significa? Sabe qual é o significado para testemunha? Mártir. Sabe quem é mártir? Aquele que morre pela fé. Aí, muitos hoje estão querendo trazer uma mensagenzinha mais tranquila, que vai alimentar ela, evangelho da conquista. Eu vou conseguir, você consegue, você vai ter a chave da vitória. Está vindo a chave da vitória. Uma vez me ligaram e falaram, Pedro, tem como você trazer, me ligaram todo mundo, você ministrar aqui num culto, aqui numa festividade, o tema é a chave da vitória. Apocalipse, falou Apocalipse. Não, legal, amém. Eu falei, a chave da vitória? Eu falei, meu pai, vou ler, vou explicar qual é essa chave. Aí expliquei qual era a chave, não tinha nada a ver com conquista. Ninguém deu glória no culto. Porque está acostumado com palavra que você vai ter casa, você vai ter carro, você vai sim, se você
arrependei-vos e sejam batizados. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, no seu verso 18, ele vai dizer o seguinte, vai falar assim, ó, porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aí no 22 ele continua, ele diz assim, ó, porque os judeus eles pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Palavra de salvação, Cristo crucificado. Você vai ter? Claro que vai, se correr atrás. O que o Senhor pode dar para você, na verdade, o que o Senhor já deu, é a salvação. É derramar todo o sangue dele na cruz por você. Aí a multidão, minha irmã, fica chateada. A multidão vai embora. Não dá para ir não. Escutar essa palavra não dá. Se fosse pão e peixe, a gente estava aí. Mas como a palavra largura, não tem como ficar não. Eu vou ir embora. Então não vai embora. Aí Jesus faz uma pergunta no plural, Bruno. Ele fala assim, ó, e vós? E vocês? Os 12. Vocês não vão embora também não? Repare que ele fez a pergunta no plural, para todos. Mas só um responde. Por que só um responde? Porque quem não sabe o que falar e quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve, sim ou não? Quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Quem não sabe o que pensar, tem uma decisão própria, o que a pessoa falar vai levando. Mas quando você se posiciona e tem entendimento em Cristo Jesus, não é qualquer vento de doutrina que te leva. Aí ele fala, vocês não vão ficar aí? Aí ele fala, minha irmã Bruno, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida? Mas por que Pedro não falou, para onde iremos nós? Já viu o louvor? Para onde iremos nós? Já viu? Só tu tens a vida eterna. O louvor fala para onde iremos nós, erradamente. Por quê? Porque a mensagem não é para onde iremos nós, é para quem iremos nós. Ontem eu estive ministrando lá em Timbá. Eu falei, gente, eu fui ministrar em Timbá. Onde, Pedro, você foi ministrar? Porque você entendeu que eu fui para um lugar. Aí eu falo assim, mas o Carlos me trouxe de carro até a minha casa. Eu falo assim, quem te trouxe? Porque você entendeu que Carlos é uma? Então quando Pedro fala, para quem iremos nós? Ele está dizendo, sabe por que ele fala, para quem iremos nós? Porque a salvação não é um lugar, a salvação é uma pessoa. É por isso que não usa, por isso que não usa essa expressão, para onde iremos, e sim para quem iremos. A salvação, querido, não é um lugar, a salvação é uma pessoa. Talvez jovens, tem pessoas, jovens lá fora, querendo te apresentar muitos lugares ao qual vai desagradar o coração de Deus. Vira para esse teu amigo lá fora, ou um jovem lá fora que não tem nada de Deus, e fala assim, ó, não me apresenta um lugar, me apresenta uma pessoa. Eu já tenho uma pessoa, lugar tem montão para ir, pessoa só tem uma que vai me conduzir ao céu, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Atos capítulo 4, 12, e nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é o nome que nós vamos ser salvos. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Interessante. Aleluia. A palavra vai relatando a respeito de salvação. A multiplicação do pão e do peixe, Jesus faz, e ele fala que já sabia o que fazer. Porque ao fazer, se ele já sabia o que iria fazer, ele já sabia o que iria acontecer na frente. Pessoas querendo forçar ele a ser rei pelo pão. E ele automaticamente, ao dar o pão, primeiro alimenta fisicamente, agora alimenta espiritualmente. Só que esse tipo de alimento o povo não quer, o povo corre. E queridos, me chamou a atenção esses dias, né? A palavra sólida, a palavra de verdade, a palavra
né, Paulo fala, né, que nós não somos mais crianças, né, porque tem o leite, né, o leite materno, né, que é dado para criança, mas quando pega uma certa idade, já começa a dar esse menininho que está aqui, essa criancinha. Ele um dia foi pequenininho, e a senhora mãezinha alimentou ele no peito, no leite materno. Só que chegou um tempo ao qual teve que dar uma comida mais forte, não é verdade? E vou te falar, tem muitos lugares que às vezes a pessoa não quer uma comida mais forte, quer continuar no leitezinho. Dá um testemunho aqui bem rápido. Eu fui ministrar no Congresso Jovem há um tempo atrás, e o Senhor me deu uma mensagem muito dura, mas muito dura, né? Uma mensagem biblicamente dura e a aplicação mais dura ainda, porque a mensagem dura, enquanto você não aplica, a pessoa olha, mas quando você começa a fazer certas aplicações, é claro que você não vai falar o nome de ninguém, até porque eu prefiro assim não saber conhecer ninguém, né? Eu conheço o Bruno, mas não a vida dele, né? E às vezes quando você prega na sua denominação, você conhece muito a vida da pessoa e você traz uma palavra, o crente que é espiritual, ele vai entender perfeitamente e falar assim, não, amém. Mas o que ainda é natural, ele vai achar que é para ele, né? E eu gosto assim de não conhecer a vida de ninguém, que você faz as aplicações do texto, Deus te revela, e cada um pega a sua parte de cada. Não é verdade? E eu fui ministrar, estava muito cheio a casa, Deus me deu uma mensagem, eu vim orando. Aí eu cheguei no culto, quando eu olhei aquela multidão de jovens, falei, meu Deus, essa mensagem é muito dura, Senhor. Falei, Senhor, essa mensagem mesmo. Eu comecei a abrir a Bíblia ali. Falei, Senhor, essa mensagem é dura mesmo. E Deus falou comigo, não muda a mensagem. Eu olhei e pareceu que estava lendo um gibi. Porque não vinha nada à mente. Pareceu assim, não, nem essa, você vai ler, não vai sair nada. Aí eu falei, amém, é essa. Li, fui ministrar a mensagem. Acabou o culto. Alguns deram glória, outros não. Aí acabou o culto, o vice-presidente me chamou. Porque o presidente não, o pastor presidente não estava lá, porque a esposa dele estava doente. Então. Aí o vice-presidente me chamou e falou, filho, faz favor. Aí eu falei assim, agora que eu vou tomar um tapinha na cabeça. Aí ele me chamou lá e falou, faz favor aí. Aí vi no meio daqueles pastores lá e me deu um abraço aqui. Aí me deu um abraço, falou no meu ouvido assim, falou assim, você já veio ministrar aqui uma vez? Eu falei, vamos, me dar uma saudação um tempo atrás. Ele era desconhecido do teu estilo de pregar, de ministrar. Eu falei, amém. Ele falou só, que Deus te abençoe teu ministério, meu filho. Eu falei, amém. Eu falei, que Deus me gostou. Aí eu saí no outro, pregador, faz favor, faz favor. Pastor, eu falei, você vai gostar também, né? Você vai gostar de mensagem mais dura. Ele falou, varão. Eu falei, tu é corajoso no congresso trazer uma mensagem dessa? Aí eu falei, aí, Deus vamos sem graça. Mas, como assim, pastor? Aí ele, varão, se é na minha igreja, tu nunca mais volta para poder pregar lá. Aí eu falei para ele, eu falei assim, pastor, não entendi. Ele falou assim, ó, se eu te levo você ministrar lá, nunca mais eu consigo levar ninguém. E se você ministrar a palavra dura, eu não consigo levar você mais, ninguém mais, e você nunca mais volta lá. Porque antes de você pedir a pessoa ministrar, tem, né? Ah, o crente fala, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Aí eu falei assim, pastor, então, eu não sou for ministrar, Deus me dá a palavra dura, eu não vou voltar lá. E o senhor nem me chama, porque o senhor vai se queimar. Então eu não vou falar o que o senhor quer. Eu vou falar o que Deus está me mandando. Aí eu falei assim, porque lá tinha muitos simpatizantes da fé. O amigo dizia, lá tinha muitos simpatizantes da fé. Pessoas que não são evangélicas, mas vão para lá por conta do dízimo gordo, que ouvem uma palavra, empresários que injetam lá, mas que ouvem uma palavra, um evangelho raso, um evangelho de saciar sua fome, mas não uma palavra dura. Aí eu falei assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, qual é o nome da sua igreja? Aí ele me falou assim, a minha igreja é a fulana, eu não vou falar para vocês. Ah, achou que eu ia falar. Achou que eu ia falar. Aí, brilhou, meu irmão, brilhou. Achou que eu ia falar, né? Aí falou assim, ó, a minha igreja é fulana.
É sério. Sério. E sabe que eles vão sair um pouco tristes de lá por ter ouvido isso. Porque não consigo compreender líderes, pessoas ao qual você não pode expressar o que está aqui. Paulo diz para Timóteo: prega a palavra a tempo e a fora de tempo, porque vai chegar um tempo em que as pessoas não vão suportar sã doutrina, vão levantar mestres para si, desviando das fábulas, desviando da verdade. Ele fala: mas tu se é sóbrio a todo tempo, cumpre a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Querido, a palavra que vai transformar a sua vida sempre será a palavra genuína. Jesus aqui traz uma palavra dura e muitos vão embora. Não seja você um desses. Seja você um André, porque os discípulos ficam. André fica, mas André também é aquele que recebe. André é aquele que traz pão, mas também é aquele que aguenta uma palavra mais dura. Seja você, querido, um André, seja você esse menino, seja você esse rapaz que alimenta fisicamente também, porque a carta ao Tiago, capítulo 1, verso 27, vai falar que a verdadeira religião para com Deus é você prover nas necessidades dos órfãos e das viúvas, prover aquele alimento. Seja você também cumprir o papel de igreja. Qual o papel de igreja, Pedro? É alimentar fisicamente, mas mais ainda, alimentar espiritualmente. Seja você um jovem, seja você um rapaz desse, que vai alimentar tanto fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Querido, se coloque de pé. Eu não quero passar meu tempo, eu quero respeitar o meu horário, tá bom? Eu aprendi isso. Tem muita coisa para poder falar, mas eu preciso respeitar o horário. Eu queria, queridos, convidar vocês a fechar os seus olhos, para nós podermos estar orando. Um culto jovem, né? Mas também tem muitos adultos. Convidar você a estar orando. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Se alguém tiver alguma necessidade, coloque diante do Senhor. Tá bom? É uma noite de novo. Eu aqui, queridos, eu um pouco sincero para você, eu cheguei cansado, como eu falei no início, mas o Senhor me renovou. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele renova nossas forças. E talvez tenha acontecido alguma coisa na sua vida, ao qual tem tentado tirar o foco para com Deus. Deixa eu te falar algo. Nada vai poder tirar você do caminho do Senhor enquanto você tiver o entendimento. Você necessita dele. Paulo diz: porque estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez tenha acontecido coisas naturais na sua vida que tenha te tentado tirar o foco da presença de Jesus. Deixa eu te falar algo nessa noite. Persevera. Persevera, porque Deus tem o melhor para você, querido. Porque às vezes o sofrimento vem embaçando a nossa visão e nós não conseguimos ver aquilo que está um palmo diante do nosso nariz, enquanto Deus está vendo o futuro. Não desista, jovem, de caminhar. Não desista de buscar. Seja fiel ao Senhor. Prega a palavra a todo tempo. Tenha uma vida reta e pautada na presença de Deus. Porque se você pregar, querido, e não viver, você não consegue ganhar ninguém. Mas se você pregar e você viver, o teu testemunho alcançará multidões. Você já é uma referência de Cristo Jesus aonde você mora. E entenda, para você que está firme com o Senhor,
Você não pode cair. Sabe por quê, querido? Porque se você cair, você não cai sozinho, não. Se você cair, cai uma multidão atrás de você. Aqueles que estão pensando, você é uma referência para mim. Imagina se você cair. Você cai, você escandaliza. Sabe, querido? Há um tempo atrás, já vou entrar na oração, mas há um tempo atrás, um senhor, um rapaz chegou no salão lá, um sou barbeiro, chegou para mim e falou assim: Pedro, eu posso falar contigo? Falei, claro, pode, senta aí. Aí ele falou assim: Pedro, deixa eu te falar algo. Olha só, um irmão veio falar de Deus também, começou a profetizar, começou. Eu falava, eu estou errado, eu não aceitei não, nem liguei. Eu falei, mas por qual motivo? Ele falou assim: vou falar com você. Você nunca profetizou para mim assim, Deus está mandando te falar isso e isso. Você lê a palavra, você fala da palavra na palavra. Mas deixa eu te falar, você nunca profetizou para mim, ele já profetizou, mas a tua palavra, Pedro, ela tem mais peso para mim do que a dele. Aí eu fiquei com o coração um pouco aflito, eu falei assim, mas por quê? Me explica, eu não estou entendendo onde você quer chegar. Eu falei assim, porque ele profetizou, começou a falar que Deus manda dizer, só que eu conheço a vida dele. Aí eu, meu Deus. Aí ele falou assim, ó, e eu observo a tua, Pedro. Gente, quando ele falou isso, gelou em mim. Porque eu observo a tua. Você acha, Pedro, que eu não estou te observando, não? Você acha que eu não tenho observado o que você faz e você deixa de fazer, não, Pedro? Eu falei, Jesus do céu, a palavra nunca volta vazia, né? A palavra fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Eu observo a tua vida, eu começo a observar, eu sei o que você faz, o que você não faz. Eu observo se você é servo fiel ou não. Eu falo, meu Deus. Então, querido, eu falei assim, eu não posso cair. Eu não posso voltar para trás. Eu não posso colocar, já coloquei a mão no arado. E eu não posso olhar para trás. Repara que Deus fala assim, ó, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, minha alma não tem prazer nele. Espera aí, Senhor, mas ele não tirou a mão do arado, ele só olhou para trás. Talvez aos olhos de alguém, aos ouvidos de alguém, soa o seguinte: aquele que põe a mão no arado e larga o arado, a minha alma não tem prazer nele. Mas repare que Deus não falou que aquele que põe a mão no arado e larga o arado. Ele só falou que aquele que põe a mão no arado e faz isso aqui, ó, olha para trás, a alma não tem prazer. Por quê? Porque o arado era aquela coisa que levava, levava os bois, colocavam e ia fazendo a linha na terra para o semeador colocar a semente. E se o homem olhar para trás, vai pensar, a semente não iria ter uma direção. Então é Deus dizendo para alguém aqui, colocou a mão no arado, não olha para trás não, sabe por quê? Porque a tua vida tem uma direção. E se você cair, olhar para trás ou largar o arado também, não cai só você, cai uma multidão que não fala para você. Tem gente que não vai falar para você. Você é uma referência para mim, sabia? Tem gente que não vai falar isso para você e você nunca vai saber. Mas pode ter certeza, se você estiver posicionado, ainda que não fale, mas você tenha certeza que é uma referência. Feche seus olhos aí, querido, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar e agradecer o teu nome nessa noite, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra, o Senhor, falou conosco, Deus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, se tiver alguém aqui precisando de uma cura, o Senhor é aquele que providencia a cura. Se alguém aqui precisando de um milagre, o Senhor é aquele que providencia o milagre na vida, Senhor. Mas nós não somos aquele servo que queremos somente uma palavra branda, multiplicar, comendo pão multiplicado, a palavra mais tranquila. Mas nós somos seus discípulos, Senhor, e dizemos ao Senhor, não existe outro lugar para quem iremos nós, Senhor. Só não tem palavra de vida eterna. Senhor, nessa noite eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que aqui está presente, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, toda a necessidade deles, Senhor, em Ti, fortaleça, Senhor, para que todos os dias, Senhor, eles possam ser uma referência, Senhor, e não só em palavras, Deus, mas também em atitude de dizer, Senhor, Tu reinas sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu abençoo cada um
dizer: eu vejo o Senhor brilhar através da vida dessa pessoa, Senhor, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, receba nossos aplausos para a glória do teu nome. Amém e amém, queridos. Muito obrigado, queridos. Pastor, muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Deus abençoe, queridos. Pai. Sim, eu pensei que todo mundo era crente aqui, todo mundo pensei que era igreja. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador? Nunca fez uma aliança. Fala assim: Pedro, eu nunca fiz uma aliança com Jesus. Eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador. Deixa eu te falar algo. Se você assim fizer, proceder pela palavra, eu te dou a certeza que o seu nome será escrito no livro da vida. Não é minhas palavras, é a palavra do Eterno. Ele diz que se você aceitar Ele como Salvador, seu nome será escrito no livro da vida. Mas também se tem alguém que já se afastou da presença de Deus e hoje veio, me entendeu, falou: o Senhor me ama e me deu outra oportunidade e quer voltar para a presença de Jesus. Tem alguém vir aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Dá uma glória a Deus, querido, não se envergonhe. Deixa eu te falar, ó. A palavra de Deus fala o seguinte assim, ó: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, quando eu vier da glória, com os santos anjos também me envergonharei. Então, não se envergonhe, querido, porque o homem não te salva, teu pai não te salva, tua mãe não te salva, sua esposa não te salva. A saber, só existe um que pode te dar salvação. Esse alguém é Jesus Cristo. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém? Se não tiver ao término do culto, quiser pedir para o pastor, quero aceitar no término do culto, o pastor vai estar orando por vocês aí, e assim será. Que Deus nos abençoe, queridos. Paz. Grupo Eclésia aqui na frente, por favor. Grupo Eclésia aqui. Desce ali embaixo aí que... Glória a Deus. Vamos aqui. Representando aí. Isso aí é uma pequena lembrança, tá? Representando aí. Grupo Eclésia aí. Tira a fotinha aí. Fica no meio, ali no meio. No meio aí, ó. Os homens, os varões. Olha o sorriso lindo, olha o passarinho. Obrigado, gente. Amém. Fica aqui então, amém?